Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E hoje estou com o Pedro. E aí, Pedro, como é que estamos? Tudo bem, João? Tudo certo? Muito bem. Cara, me diz uma coisa, é Pedro Iua ou Pedro... Como é que fala esse sobrenome? Pois é, esse é um problema que eu trago comigo a minha vida toda. É I-U-A. São 3 vogais mesmo. Ninguém acredita que são 3 vogais, que é simples assim. Todo mundo tenta acrescentar coisas. E aí, desde eu tinha uma coleção de cartão de banco, de plano de saúde, essas coisas com variações erradas no nome. Assim. O pessoal era criativo demais e é raríssimo acertar. E aí somou isso, hoje em dia, a internet, né? Que é essa grande vitrine e tal, só que a maioria dos lugares usa essa fonte irritante que duas letras são iguais, pô. O I maiúsculo é igual ao L minúsculo. Eu queria um dia encontrar um advogado louco e obstinado para me ajudar a processar a internet toda, para resolver isso. A internet toda. Nas redes sociais eu uso sempre minúscula, porque aí tem o ponto e resolve um pouco. Poxa, que saco, né? Mas é um nome que chama atenção, assim. É um nome que, pô... Tipo, eu não conheço nenhum IUA na minha vida, assim, certamente. Eu conheci outro. Bom, cara, eu vou direto em como eu te conheci, né? Contar uma historinha de como eu te conheci, né? Através de uma reação de um youtuber, né? Ele estava reagindo ao teu curta que eu posso falar aqui que é o mais famoso, né? Que é o Contra Filé, né? Essa animação sensacional, assim, que pegou de jeito muitas pessoas, assim, sabe? Pegou muito de surpresa pela qualidade, pelas características da animação, por ser stop motion, por ser brasileiro, principalmente, né? Então, cara, me conta um pouco sobre essa animação, começar um pouco sobre isso. Como é que tu chegou nessa ideia? Por que tu pensou nessa ideia? Qual foi? Como é que tu chegou lá? Eu brinco muito que eu tinha feito uma série inteira de 10 episódios de 2 minutos, chamada Consciente Coletivo. Eu tinha feito uma série inteira, trabalhada durante mais de um ano, e uma série educativa, assim. Então, e muito trabalho, muita animação, muito trabalho virando noite, muita coisa, assim, um volume muito grande, intenso de trabalho. E aí eu ficava brincando, não, depois que eu acabar isso, eu vou fazer alguma coisa que não tem nada a ver com isso, vou fazer alguma coisa, sei lá, bem sangrenta, assim, bem diferente. E eu fui brincando com isso, mas um dia eu tava na fila com um açougue, no supermercado ali em Laranjeiras, e, né, tava na fila, né, tava à mercê do acaso e do tempo dos outros, e esperando minha vez, assim, e tava ouvindo, e fiquei ouvindo, fiquei, né, viajando, fiquei pensando em outras coisas. E eu, como eu gosto muito de animação e de trabalhar com isso, gosto muito do que eu faço, assim, eu quase sempre estou pensando e estou meio que reunindo ideias. Eu acho que as ideias ficam pairando assim no ar, a gente fica pescando e de vez em quando elas se aglomeram numa coisa grande assim, começa a tomar a realidade, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Eu estive nessa fila do açougue e escutei os açougueiros conversando justamente sobre isso, sobre como a carne do contrafilé tinha umas fibras a mais. Eu não lembro os detalhes da história do papo, mas era isso, como é uma carne muito fibrosa, e aí é fácil você desviar o fio da faca, por isso que eles usavam luva de aço e falando muito nisso, assim. Caramba. E aí, eu não sei por que essa informação colou na minha cabeça de que o contrafilé desvia a faca. Foi daí que veio o curta inteirinho, assim. E aí eu queria, como é que eu vou usar isso num filme, né? Como é que eu uso isso? Então, vou fazer alguma coisa que tenha, que essa informação, de repente, salve a vida dele, salve a vida de um personagem em alguma situação extrema. Essa informação louca vai ajudar ele a escapar de alguma coisa. Isso é a primeira coisa. Aí, para eu poder usar essa informação, eu
né, aí foi a solução mais fácil, foi fazer o filme numa situação muito parecida com a que eu estava quando eu ouvi isso, né. Coloco pelo menos Uhum. alguma parte do filme vai ser no açougue, né, e o personagem vai estar numa fila e vai ouvir isso, vai ouvir essa informação e vai guardar ela e vai lembrar dessa informação no momento crucial. Então era isso, a partir dessa coisa do contrafilé tinha que ter faca, senão também não ia poder usar isso de nenhum Uhum. jeito. Tinha que ter o açougue e tinha que ter aquele aí eu fui construindo no meu tempo, tudo isso no meu tempo da fila, né. Ah, Eu é? fui eu fui Tu construiu a história no tempo da fila do açougue? e essa pa o porquê ele tá no açougue, que tinha que ser no açougue, que tinha que estar ali, que essa informação ia salvar a vida dele, isso tudo foi na hora. Nossa. Eh, talvez eu acho que a parte que veio depois lembrei. A parte que veio depois foi o plano, né, comprar 30 quilos de Uhum. carne. Mas na hora eu imaginei né, e como eu coloco a relação desse personagem com o contrafilé. E aí Uhum. eu fiquei viajando em caramba, né, olhando, tinha o quadro lá, ainda tem o quadro, esse é o quadro do filme, pegar aqui, que é o quadrinho dos cortes dos Nossa. 2. Muito legal. E Muito tinha um foda. quadrinho desse no fundo, assim, né, tinha um quadro como trio, faz quadrinho desse. E eu fiquei olhando, aí isso foi lá na fila mesmo, fiquei olhando aquele quadrinho e imaginei na hora aonde seria o equivalente do contrafilé no boi numa pessoa, e aí que deu o clique. Ah, o cara vai pensar nisso na hora, não vai associar muito, mas no final ele vai lembrar mais ou menos que o contrafilé era no fica em tal região, que é aqui mesmo nas costas, aqui na lombar. Uhum. E é uma parte que né, quando você tá pendurado, apanhando, é uma parte que tá ali exposta já. Então as coisas se encaixaram de repente, e e é isso. Então teve muito a ver com essa imagem do quadro e o personagem imaginar aonde seria o equivalente do contrafilé no corpo dele. Isso veio na fila, isso veio enquanto eu estava na fila, como é que esse negócio fila demora, né. Ou é uma Mas percepção muito diferente do tempo também, né. sim, sim. Ah, não, tu vai construindo, né? Mas muito doido tu ter na fila essa. Não conclusão da história toda, porque tu teve depois a trama, né? Mas a ideia, o insight, assim, na hora, te tocou ali na fila, né? Muito interessante isso, né? Porque é uma questão que o setor criativo tem muito isso, né? Quando tu quer criar uma coisa mais autoral tua, né? A ideia vem assim do nada e se tu não trabalhar essa ideia na tua cabeça, ela desaparece, né, meu? Então, muito porque tu descreveu exatamente isso, né? Tu teve essa ideia e tu realizou assim. E se, né? E se... Daí tu foi trabalhando. Muito irado, muito irado. Mas uma coisa que eu achei interessante na animação é os açougueiros. Que é, cara, eles são sensacionais, assim. A dublagem ficou sensacional dos açougueiros. Teve algum açougueiro ali que te inspirou pra criar esses personagens ou não? Ou foi. Como é que foi esse processo aí? Não, exatamente, racionalmente e conscientemente, não. Conscientemente, então, na Não. verdade, eu acho que eu botei nesse filme toda a bagagem aleatória e cultural, eu acho que de algum jeito eu fui reunindo, alguma coisinha eu acho que participa do filme, assim. Uhum. Mas Uhum. eu queria aí foi assim, eu tive essa ideia de fazer alguma coisa sobre o né, uma história que ia se resolver assim, por causa dessa informação na fila do açougue. Eh, Uhum. então eu precisava os açougueiros eram personagens, assim, não sei, eles não estão o tempo todo no filme, Sim. mas eles eram Sim. personagens muito importantes. E justamente esse contraste do que eu experimentei um pouco na fila, mas muito mais exagerado, né, de que eles estão Sim. conversando e não querem trabalhar. Eh, e aí Uhum. e com isso na cabeça, né, essas ideias rodando ali na memória RAM, eu fui convidado para um jantar de aniversário de um amigo, de um ator, amigo meu, que foi quem fez a voz do Cláudio, do Sushi Man.
que já é um amigo do... O meu pai, ele é roteirista, ele é escritor e roteirista. Então ele escreve para teatro há Pô, muito massa. tempo, assim. Então eu ouvia, quando eu era pequeno, eu ouvia às vezes os ensaios, e esse ator, o Almir Martins, ele sempre frequentou a casa do meu pai, eles são muito amigos. E aí eu conheci ele, e aí fui crescendo, e aí ele me convidou também para o jantar na casa dele, no aniversário, onde ele... E aí fui eu, o meu pai, o filho dele, Telêmaco, e mais esses outros 2 amigos dele de teatro, que estudaram junto teatro e tal. O Gustavo Ottoni e o Antônio Gonzalez. E aí eu vi ali os 3 conversando e falando um monte de loucura. Era muito engraçado, muito rápido, era tudo muito... Eles são muito bons, assim, e eles se conhecem há muito tempo também, eles são muito bons de se zoar, né, constantemente. E aí eu vi ele, nossa, isso aí, eles dão açougueiros perfeitos, assim, que quero fazer com eles, é perfeito, esse entrosamento é brilhante, assim. É muito natural, é muito engraçado. E eu sempre gostei também dessa onda, desse ritmo, desse espírito da improvisação, das ideias que vêm na hora, da criação pura, assim, de você estar num estado de você aproveitar tudo que vem, que você está ouvindo ali, tudo que acontece, e já de bate-pronto você já, né, já cria em cima disso. Então eu decidi fazer isso. Então, beleza. Então essa vai ser a proposta do filme também. Como eu sempre gostei disso, vai ser baseado no improviso. Vou pegar esses 3 atores com essa onda esse ritmo natural, vou colocar eles 3 numa sala, espalhar umas carnes em cima da mesa para eles entrarem no personagem, ter o objeto ali, ter coisas para ter uma coisa mais física, assim, para criar essa ponte, assim, para eles embarcarem no improviso, para dar material, assim. Fiz também tinha lá, claro, o quadro com os cortes do boi, ó, impresso em cima da mesa, vários. E aí também eu peguei vários pedacinhos de papel, escrevi cortes de carne e ia fazendo sorteios. Então foi tudo muito livre para eles, assim. Eu só tinha essa informação que eu precisava que eles dissessem, assim, que o contrafilé é uma carne traiçoeira que faz desviar a faca. Só que como foi improvisado, eles ficavam voltando para ele, e foi na casa de um outro animador, grande amigo meu, Kiá Rodrigues, que faz os Cavalinhos do Fantástico. É um trabalho maravilhoso. E aí na época a gente morava perto, ele tem uma casa com uma vista grande, uma cozinha grande. E aí eu fiz lá, a gente gravou, a gravação teve... Não sei, eu tinha quase 2 horas de material. Quem fez o som direto foi um grande amigo meu, diretor de cinema muito bom, o Diego da Costa. E a gente gravou tudo que aparece, tudo que eles falam no filme foi improvisado, até os nomes dos personagens eles inventaram na hora. Maravilhoso. Tudo. Maravilhoso. Eu não falei nada. Maravilhoso. E ele ficava voltando pro assunto do contrafilé de vez em quando. Então, a parte do contrafilé que eles falam no filme, na verdade, ela é uma montagem de vários outros momentos. Então, aí foi isso. O filme, na verdade, nasceu todo dessa fala, dessa improvisação deles. Depois é que eu escrevi o roteiro, assim, aí eu peguei esse material bruto de 2 horas de loucura, de coisas hilariantes. Foi muito difícil cortar. Eu aproveitei 5 minutos no filme. Deve ter perdido um monte de coisa, né? Deve ter perdido um monte de coisa, né? Deve ter perdido. Mas eu tenho esse material todo ainda, e aí eu tô planejando novidades. Começar algumas coisas com ele. Mas aí... Perfeito. Aí eu montei todo essa coisa num roteiro, mais ou menos. Eu já sabia, assim, que ia ter dois momentos, né? O barraco onde ele tá apanhando e aquela rua dos sobrados, com um açougue. Eu sabia que ia ser intercalado. E cada vez que voltasse, né? E essa brincadeira, quando ele chega, tem uma fila. Cada vez que vai pro barraco, quando volta pro açougue, tem um cliente a menos, a fila vai diminuindo. Então, meio que cada pedaço do filme, da sequência do açougue, ela é baseada num personagem da fila que, por si, é baseado num trecho do diálogo. Então, os trechos... E aí foi uma conversa. Eu tinha mais ou menos uma ideia de quem ia ser cada personagem da fila, e eu fui adaptando isso ao que eu tinha de material, fui encaixando o que eu achei, distribuindo o que eu achava fazer mais sentido. E a ideia dos personagens da fila também
é que eles estão num contraste absoluto com o protagonista, que está desesperado, Uhum. temendo pela própria vida. Os personagens, um a um da fila, eles têm um subtexto para eles não estarem com pressa nenhuma. Ali, pega da Sim. canequinha para cola. Ah, perfeito. O Ah, logo da perfeito. frente é o tijolo, que é o cara grandão, que tá o tempo todo no WhatsApp, no celular. Ele tá meio ali, não tá com Uhum. pressa nenhuma. O outro é o que todo mundo acha que é argentino, mas ele tá com a camisa do Uruguai, da seleção do Uruguai, com Pode a crer. sacola vegana, Pode crer. porque ele tá perdidão e ele vai pedir. Ele tá com a camisa do Uruguai porque ele pede o entrecô, e o entrecô é um corte uruguaio. Hum. Justamente aí os açougueiros não vão saber o que que é, e vão ter que olhar o quadro Uhum. do boi de novo. E aí isso dá um Ah, destaque pro quadro. Ah, tu tinha Tudo tem pensado uma nisso. desculpa, tem uma justificativa. Isso Entendi. é que é legal no stop motion também. A gente vai criar tudo, né? Da animação em geral, né? A gente vai criar tudo, então a gente pode viajar muito e pensar em quase tudo, assim, na história, no motivo, tudo que tá ali, né? Isso deixa a coisa toda bem mais divertida de fazer. Pô, eu imagino assim. Eu lembro nos bastidores, eu vi um vídeo de bastidores, né, da dublagem. Tu até colocou um pedaço de carne, uma faca, daí eles ficam afiando a faca. Eles entram no personagem mesmo, assim, né? E é muito interessante como é que tu faz, tu mistura esse improviso, mas tu não perde a mão da história, né? Então é muito interessante assim como é que tu faz exatamente os personagens, né? Tu planejou desde o começo que teria os três personagens. É isso que eu quero saber primeiro. Tu planejou a história primeiro ou como é que foi essa ordem? O que tu planejou primeiro, assim, pra fazer? Eu acho que eu queria. O plano inicial era descobrir tudo enquanto eu estivesse fazendo o filme. Era basear realmente o processo do filme na improvisação. Então ele tá aberto a tudo que Aham. aparecesse e eu já. E que encaixasse no filme, que parecesse fazer sentido, eu aproveitava. Uhum. Mas eu parti lembrando, então, como foi feito assim, as ideias vinham de todos os lugares. Mas eu lembro, assim, de construindo e fazendo o caminho um pouco, foi assim, veio dessa ideia a ideia do açougue, de fazer alguma coisa com essa Uhum. informação, a ideia do plano, de que então, para ele estar no açougue, e ele tinha que estar no açougue, numa situação de vida ou morte. Então a ideia foi, para que ele precisa Uhum. de um açougue? Para fugir. Aí que eu tive a Uhum. ideia, eu acho que é a ideia mais original, talvez, que eu não vi, pelo menos em outros lugares, esse negócio, esse plano bem, né, mambembe, bem amador, Uhum. de Uhum. você simular a própria morte, que para mim, né, imaginando um cara muito amador, que se enrolou, se meteu em alguma roubada que ele não sabe, né, ele nem reage, ele nem fala direito, ele nem tem palavras. Então eu achei que fosse uma ideia brilhante que combinava com a cara do personagem, esse plano de você simular a própria morte botando carnes dentro do carro e tacando fogo, botando os documentos. Ah, Uhum. foi enchendo, eu imaginei o cara enchendo a roupa dele de carne, bonitinho, Aham. carne moída, modelando Aham. assim, e tacando fogo no carro. E aí, para isso, ele tem essa ideia, vai correndo e tal. Pra você ter uma ideia, primeiro, e aí a história, o jeito de contar isso é que ele foi mudando radicalmente ao longo do filme. Pra você ter uma ideia, a primeira versão, a Uhum. primeira coisa que eu imaginei, era tudo muito mais light e com uma narração em off do personagem. Começou: "Olha, esse aí Hum. sou eu, Tudo é. pendurado, tive um dia difícil", uma coisa nessa onda assim. Eh, Uhum. então era isso. Aí eu tô lembrando da hora, assim. Então foi isso. Sem a Plano, ordem. O que você Sem a fez? plano ordem do que tu fez isso. mirabolante. Uhum. Para o plano mirabolante, para acontecer alguma coisa com a faca, desviar a faca, eu imaginei a posição dele o tempo todo, aquela posição que ele está sempre pendurado, Uhum. com o contrafilé exposto ali. Me diz uma coisa, tu quis emular ele sendo um gado pendurado? Ou não? Foi meio Não, que. isso foi Não. no momento mesmo. Eu estou vendo coisa Não, demais? não, não. Não, mas na verdade você tá acertando um pouco no que eu tô pensando, muito distante, vou dar uma pista, muito
que eu imagino pra eu vier fazer um filme explicando por que ele tá ali. Hum, Teria massa. alguma coisa distante a ver com isso. Então, Entendi. mas Entendi. mas na hora eu não pensei. Eu pensei nele estar pendurado justamente por isso, assim, as coisas foram tendo uma desculpa narrativa. Eu acho o meu trabalho, geralmente, ele cai mais para o lado narrativo, por questão de identidade mesmo, assim. Eu sempre gostei de história, gosto do exercício de contar história com imagem e som, assim, audiovisualmente. Eu acho isso muito legal. E tem a ver com a linguagem do inconsciente, com a linguagem dos sons, assim, eu acho muito gosto bastante de fazer isso. Então eu fui dando justificativas que foram somando narrativamente e se encaixando também, Sim. ao longo do processo. Então, ele tá pendurado foi para expor o contrafilé dele, né, Sim. foi expor a região do contrafilé. Eh, e aí com isso eu precisava dos açougueiros, descobri os açougueiros e ao mesmo tempo fez todo sentido eu partir tudo do improviso. Hum. Então, no fundo, é isso. Eu tinha os pontos da história que eu sabia, essa intercalação entre passado e presente. Começo e o final, eu já tinha também. O final, as bolinhas, aquelas bolinhas, elas foram escolhidas, na verdade, para o cara poder terminar pelo menos vivo ali. O pessoal Sim. ficou discutindo se ele continuava vivo muito tempo, se ele morria logo depois, se ele se soltava ou não e tal. Hum. Mas pelo menos o filme, ele termina com ele vivo e aquele problema imediato resolvido, porque os dois morreram. É meio um cara e coroa, né? Na sorte, ou não? É mais um. Não, as bolinhas eram um objeto específico para o cara tropeçar e cair. Era Ah, para era isso. pra isso no final Era das para isso, contas. a função Sim, era essa. entendi. Assim, quando eu senti que eu precisava disso, porque um vai matar o outro, aí vai sobrar ele, aí o cara vai lá e mata o outro, né. Mata, beleza, sobrou, Uhum. ele tinha que morrer também. E aí ele precisava tropeçar em alguma coisa. E aí outra coisa que tá no inconsciente, tá na memória RAM, assim, eu sempre gostei dessas bolinhas, sempre achei um objeto muito interessante, elas têm um Sim. som legal, vibração, assim, eu sempre gostei, sempre achei um objeto muito interessante, assim. E aí casou muito bem com construindo esse contraste, assim, de botar essas bolinhas de relax, as bolinhas da saúde, né, Hum. botar nas mãos de um psicopata que mal pisca, assim, né. Eu achei esse contraste interessante. O filme é todo cheio desses contrastes, assim, mas que a primeira cena, por exemplo, ela funciona tão bem, porque, tem um contraste absurdo entre a velocidade da animação, acho que eu Uhum. nunca fiz uma cena tão devagarinho, assim. Ela tem mais de 1 minuto, essa primeira sequência, assim. Com a música Uhum. pesadíssima, assim, um rock Ah, que and roll pesadão. muito Uhum. violento. Isso dá aí o contraste também desse psicopata com as bolinhas, e o outro contraste é a fila, né, tudo parado na fila e a gente sabe que o cara tá aflito, assim, então isso fez parte um pouco do filme mesmo. Sim, sim. Não, muito interessante. É, que tu falou do começo, né? Porque tu realmente é uma coisa que tu tem a identidade, né? Porque aquele começo. Por isso que eu tenho uma tendência a pensar que tu estava tentando emular uma peça de gado, assim, o corpo humano, ele pendurado, sabe? Porque tu dá uns detalhes nas partes do corpo, assim, dele, pendurado, machucado, daí aquele sangue escorrendo, sabe? Não sei, tu diz que não foi intencional, né? É algo que eu fui pensando enquanto eu assistia, né? E assim, uma coisa que eu quero falar também é perguntar como é que tu chegou nessas formas, assim, no que tu se inspirou, porque é um stop motion, mas tu tem uma identidade de dar forma a geometria, como funciona o boneco, assim, como é que funciona, como é que chegou nessa forma final dos personagens? Por que que o personagem... É claro que não precisa ter um porquê, né, do design de personagem 100%. Por que essa cor, por que essa? Mas... Como é que tu chegou nessas ideias, Até sabe? tem um pouco, assim, porque vindo nessa onda de que eu queria construir esse essa atmosfera de que o cara estava lutando pela própria vida.
Uhum. Então a ideia era colocar o espectador o máximo possível no lugar dele, um pouco, né, na posição dele. Então tudo tinha que ser desconfortável, estranho, desconfortável. O cenário, eu já sabia que ia ser, eu gostava já desse estilo tudo torto, assim, sem nenhuma linha paralela, assim. Nisso, Paranormal foi uma influência interessante de gosto, assim, né, nesse sentido. Eh, então foi isso. A ideia era fazer tudo estranho, tudo meio, eh eh eh, cheio de textura, aproveitando bastante os contrastes de luz e sombra, assim. E eu fui chegando, eu não lembro exatamente, eu tenho uma memória de gostar, como eu sempre gostei de massinha, né, de modelar, assim, eu tenho uma memória de experimentar, formas estranhas de rosto, de cabeça e coisa assim, maluca. Uhum. Eh, e aí isso estava também lá no fundinho do inconsciente, assim, veio à tona para esse projeto, porque combinou. À medida que eu fui também pesquisando referências e tal, eu fui chegando cada vez mais perto da arte cubista, assim. E aí eu reuni, eu tenho até são escolhas de referências que me acompanharam também durante todo o processo. Porque eu ia mudando de ateliê, me mudei vários, né, o trabalho, desde essa primeira ideia no açougue até ele ficar pronto mesmo, lançar levou mais de 8 anos, eu acho. Caramba. Então eu me mudei umas 3 vezes, eu ia levando isso aqui. Isso, dá pra ver? É um apanhado de referências cubistas, assim. Alguns têm os nomes, outros perderam aqui na internet. Mas se você reparar, tem algumas solução no boi, tem umas Obrigado. soluções, essa imagem aqui, ela lembra um tanto a uma da a personagem da Elsa da Fila. Eh, então eu usei isso, essa daqui no meio foi uma foto que eu tirei numa loja de bonecos em Praga, então eu fui reunindo um pouco isso tudo. Tem uma escultura famosa do Don Quichotte aqui também. Eh, parti um pouco daqui, Uhum. experiências com a própria massinha, com a própria modelagem, vendo o que que saía, e isso, e juntando referências do cubismo, assim. E ali foi ficando. O primeiro personagem que eu modelei foi foi ele, foi o protagonista mesmo. Ah, Foi a cabeça dele. E ela ficou quase a mesma até o final, assim. A única coisa que mudou um tanto foi essa textura de cabelo que eu encontrei também com cola de silicone e tinta a óleo. Mas uma solução que veio, que ficou desde o começo e deu linguagem para os personagens, esse olho esbugalhado, assim. sim. Esse olho tem uma brincadeira que ele é feito com ímã. Ah, que massa. Então ele fica preso, você pode animar legal, ele fica paradinho na posição. Uma Um solução olho mais caído que o outro, prática. né. É. O olho a ideia é o olho ser torto. E o dele, o olho ainda os 2 estão do mesmo tamanho. O olho Ah. do Valdemir, ele tem uma pupila de cada tamanho, Dá massa. tem não, é o Seu Leitão, que tem um olho de cada tamanho. Um olho pequenininho e um olho velho, tá meio Maravilhoso. verde agora. Muito bom. Então, e assim, o primeiro foi o protagonista, e ele ficou, assim, eu fui Hum. a roupa, o corpo, eu fui exagerando um pouco mais. O segundo foi o Valdecir, mas que você vê que o corpo dele, ele é muito mais simples com relação aos outros, com relação ao Zé Tripa, principalmente. Ele tem um outro tipo de linguagem, assim, que foi o primeiro que eu fiz. Dá Uhum. pra ver pelo foto. No Zé Tripa eu já fui arriscando um pouco mais, já fui entendendo um pouco mais. Tanto que a cabeça dele, na verdade, a primeira cabeça que eu fiz era diferente, ela é muito mais, não era tão legal, assim. E aí, nesse meio tempo, eu gravei as vozes. A primeira coisa do filme que eu fiz foi gravar as vozes mesmo, sem nem saber Uhum. quando eu ia fazer e tal, mas, né, porque o filme todo partiu daí. E aí eu já tinha as vozes gravadas quando eu fiz depois a versão final para os açougueiros.
Então eu já tinha até o espírito, assim, então, né, a entonação, eu já tinha toda a interpretação, assim, para me inspirar. Mas isso foi tudo experimentando e eu senti que eu fui ficando cada vez mais ousado no design, assim. Até o último, eu acho que foi o Seu Leitão. É um dos que eu mais gosto do rosto, assim, da forma dele, Uhum. do rosto todo quadrado e a boca muito torta, assim. Eu fui gostando, fui me apegando, fui me afeiçoando. Pô, legal, cara. Sim, e com as vozes, né, é engraçado, né, porque tu fica num processo de imaginação daqueles personagens, né, porque a gente, até quando a gente lê livro, quando, sei lá, um, um audiolivro, assim, história, daí tu ouve a voz daquele personagem, tu já imagina visualmente aquele personagem, né, daí tu, com as tuas referências, tu já molda né, como porque, cara, eu quero comentar uma coisa também nessa animação, que é a ambientação, né? Tu, no que tu se inspirou naquela ambientação bem específica, assim? Porque até eu vou juntar com uma outra pergunta que é o sucesso dessa animação, né? Bateu 1 milhão recentemente. E tu acha que essa ambientação Brasil é o fator que a pessoa se engajou com a animação? Tipo, caraca, isso é uma animação brasileira e é foda, sabe? E é do Brasil, olha, todas as características do Brasil aqui. Primeiro, aonde tu chegou nessa inspiração de onde, desse ambiente e por que tu acha que tá no Brasil foi um dos principais fatores do sucesso? Eu acho assim, eu acho que esse sucesso repentino agora, recente, ele tá totalmente atrelado aos açougueiros e ao Uhum, espírito brasileiro raiz deles, assim, né, muito, muito, muito. Porque, assim, o filme teve um número uhum. extraordinário de comentários. Desses Nossa. comentários, tá com quase 12.000 comentários, eu acho. E desses comentários, a maioria, pois a grande maioria, mas a maioria com certeza fala justamente da identidade, do sentimento de identidade, como é de 2 coisas. Uhum. Primeiro da fluidez, da naturalidade do jeito que eles falam. Chegaram a falar que eu tinha posto o microfone no açougue, porque os atores são muito bons, eles estavam muito à vontade, eles se conhecem há muito Uhum. tempo e eles gostam de improvisar, de brincar uns com os outros, assim. Então eles estavam muito à vontade no dia mesmo, assim. Eles são muito bons fazendo isso. E ficou tudo muito natural. E eles são todos. É, e eu cheguei nisso um pouco. é, é, Uhum. assim, eu sabia que eu queria esse ritmo pro filme, essa agilidade. E essa naturalidade. Eu queria que eu gosto, me incomoda um pouquinho, assim, quando a Aham. cena é naturalista e o diálogo parece muito falado. Parece muito Aham. falado não, lido, né? Parece muito texto lido. Então eu queria fugir disso. Eh, e aí a ambientação, na verdade, tem algumas motivações, a Uhum. primeira é assim, falando da minha aldeia Perfeito. aqui, né, Uhum. então imaginei a situação, o cara tá numa situação ruim, ele tá num lugar isolado, É, vai ser um lugar isolado aqui, barra pesada, né, Rio é. de Janeiro, a gente tem várias referências. E de novo, e aí, onde é que é Uhum. esse açougue? Onde é que ele tá? Eu pensei de aonde tem sobrados, uma rua também Sim. meio deserta, que não tem um monte de Uhum. gente passando, não tem figurante, facilita o seu Sim. trabalho de animação. Muito, muito, às Sim. vezes é um misto de coisas técnicas e narrativas. Essa Sim. coisa de ser um lugar isolado é um pouco técnico para não ter também um excesso de boneco e muito trabalho de produção, pós-produção, essas coisas. Cenário gigante e tal. Ele Uhum. mas e também e narrativamente para ele estar num lugar isolado. E ele não tem e um monte de gente comenta: "Por que não vai em outro É, só tinha açougue?" aquele perto. A ideia é que de repente não tivesse outro açougue, não sei. Só tinha aquele perto. E aí pra causar mais desconforto, tinha que ser um lugar inóspito, um lugar meio barra pesada, assim, um visual meio
Lapa num horário onde não tá, já num beco da Lapa, onde já não é de manhã cedo, onde só tem Uhum. a galera que sobrou ali da noite, ou o Uhum. pessoal que tá chegando de manhã cedo, nada a ver. Eu fui criando esse ambiente e outra coisa Uhum. que também é um pouco técnica e um pouco narrativa, é que, Uhum. assim, é muito mais difícil você Ah, manter o boneco limpinho sim, enquanto você tá animando. Massinha, por exemplo, é um exemplo disso. Então, o sim. boneco, quando ele já tá naturalmente, cheio de textura, meio sujo, né, entre aspas, Uhum. eu gosto disso, porque ajuda um pouco a animação Uhum. também. E como a qualidade da fotografia da imagem já está muito avançada, né, dá para brincar muito com texturas, assim, com a luz. Eu mesmo fiz a luz do filme, então eu consegui brincar Uhum. bastante com essa quantidade de informação visual, assim. Então, na É, verdade, os bonecos estavam limpinhos demais, aí eu é, desenvolvi esse acabamento de fazer uma pintura mas. misturando tinta óleo com cola de silicone. E aí, ao mesmo tempo que tinge, pintar Uhum. silicone depois é muito chato tecnicamente, nada gruda. Eh, e aí, ao mesmo tempo que pinta, deixa uma textura, assim, deixa uma sujeira, deixa uma. E aí eu aproveitei bastante Uhum. isso. E a escolha, você tinha perguntado antes, a escolha das cores, Gerar era estranheza. justamente para Uhum. ser estranho, para não ser real Gerar exatamente. estranheza. Hum. Para não entrar, e Uhum. ser cores, né, amarelo, né, Uhum. ocre, bem, e verdes e roxos e cores completamente diferentes. A ideia era Sim. exagerar bem nisso. Botar nisso o lado animação, assim, Sim. o lado irreal, mas ao mesmo tempo usar tudo isso para construir uma situação aflitiva tensa, o mais real possível. Sim, sim. E, cara, tu pensou nos enquadramentos? Porque eu sinto que até os enquadramentos é tudo meio torto, assim, meio, sabe? Gera uma estranheza, assim, não na animação em si, sabe? Mas, tipo, no ambiente, tipo, caraca, onde que eu estou, sabe? Tu tá transportando a pessoa que tá assistindo pro um mundo lúdico, né? Fantástico, assim, meio fantasioso. Só que ao mesmo tempo tem os açougueiros, né? São personagens que a gente pode visualizar de tão palpável que é, né? Eu acho que uma das coisas que contribui muito para isso, assim, é o próprio cenário, porque ele é todo muito torto mesmo. Ele é Uhum, todo feito uhum, para ser estranho, para ser muito torto. Então, as paredes do açougue são inclinadas mesmo, assim, não tem, uhum, os ângulos são muito errados, assim. Acho que isso contribui muito. E eu não cheguei a pensar na em em no sentido de fazer racionalmente um jogo com a linha do horizonte, com um eixo, assim. Mas eu, para fazer esse filme, eu mesmo fiz a fotografia toda também, e uhum, para fazer eu sabia que eu precisava, eu queria dar um passo além também na parte técnica cinematográfica, assim, em poder explorar bastante movimento de câmera. uhum, Eu queria brincar e resolver isso. Já tinha feito um trabalho no na Globo, aquela novela Meu Pedacinho de Chão. uhum, Eu fiz ela, trabalhando com o César Coelho. Quem fez a direção da animação toda foi o César Coelho, uhum. que foi meu grande amigo, foi meu grande mestre de animação quando eu comecei, assim. A gente trabalha até hoje. Esse trabalho foi uma imersão que a gente fez, meses, 8 meses, eu acho, trabalhando na Globo. E lá a gente começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver essa câmera, controlada pelo computador, Hum. porque a gente tem o programa, o aplicativo que a gente usa para fazer animação, que é o Dragon Frame. Ele tem uma interface muito boa para você programar movimento de câmera. Aham, aham. Como eu não sei zero de programação, isso abriu uma porta para mim, pô, então eu tenho que correr atrás da parte mecânica. Isso aí Uhum. eu acho que a gente consegue com referência, hoje em dia, né, Mercado Livre, daí pra você comprar pecinha pra caramba, se Sim. precisar. Sim. E aí, juntando referência de vídeo e tal, eu já tinha construído uma 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 câmera com 2 eixos, com essa comandada por uma plaquinha de Arduino. Uhum. É.
E aí, no contrafilé, eu resolvi, vou fazer uma grua, né? Vou tentar fazer, motivado muito por aquela primeira cena que eu queria que a câmera andasse bem devagarinho e subisse pelo personagem. Uhum. E aí eu fiz uma grua mesmo para poder fazer pirar bastante no movimento de câmera. E aí isso eu acho que deixou a câmera mais solta também, Uhum. assim, ela eu fiquei mais livre para procurar com a precisão os enquadramentos que eu queria, enquadrar bonitinho o tanto de informação, tentar equilibrar no quadro o que eu tinha de informação ali dos cenários. Os cenários são lindíssimos. O lance é que a gente antes, eu tinha que mover a câmera animado, no animado, claro, mas eu tinha que controlar na mão todo esse movimento, tinha que ter Sim. tem vários jeitos de fazer isso, mas, por exemplo, para você fazer um traveling, né, a câmera só mexendo assim, uma vez eu soube de o Zaramella, o diretor argentino, contou que ele fez com ele pegou o tripé, botou o tripé em cima de uma placa de madeira, uma placa de compensado, botou um tapete embaixo da placa de compensado, para ela correr, para ela deslizar um pouco melhor, botou uma outra madeira de guia, que ficava parada, presa no chão, e o tripé em cima disso aqui, ele mexia a madeira e animava quadro a quadro. Então ele tinha um certo controle. E aí na madeira que fica de referência, você faz várias marcaçõezinhas e você vai animando, cada marcaçãozinha é uma foto, você tem como mexer, controlar acelerações e desacelerações. Sim, são Um ele, com dois para eles, uma cena. 24 por segundo. 24 fotografias por 24. segundo. Uhum. É isso. E aí, para fazer isso com um eixo, você consegue mecanicamente, 2, 3 já começa a complicar, dá para animar o foco assim também, dá para fazer tudo, né? Na verdade, a história do cinema tá aí para mostrar que o pessoal acontecia com o que tinha de recurso, assim. Mas para movimentar, para fazer os movimentos mais livres mesmo, assim, eu precisava de uma grua e né, para ter todos os eixos, assim. Uhum. E aí, para controlar isso tudo só pelo computador. E o que acontece é que o controle da câmera pelo computador funciona como funciona a animação tradicional 2D, funciona com posições-chave. Então você marca, tipo, o início, o final e algumas posições de passagem importantes no meio. Aí você Sim. constrói o arco do movimento, coloca acelerações e desacelerações e faz testes. Na verdade, o único jeito de você ver como é que vai ficar é você fazer um teste só do movimento de câmera. Uhum. Ficou legal? Beleza, aí começa a animar. Na primeira cena do filme, por exemplo, cada teste que eu colocava para rodar um teste ficava de um dia para o outro, fotografando. Porque é 1 minuto e meio vezes 24 vezes 60. Já peguei, eu evito fazer conta. Várias horas. Caramba. Sim. Ficava de um dia para o outro. Eu disparava, mandava começar o teste, ia embora para casa e voltava no dia seguinte. Via Caramba. que ia dar tudo certo. E a cena valendo mesmo foi de uma vez só, porque não tinha como errar, porque o sangue estava escorrendo ali, manchou o chão todinho. Assim. Aí tem que limpar tudo. Assim. Então foi um take valendo, valeu. E também foi uma enganação legal, porque de animação mesmo é só o comecinho do sangue. Quando ele cai na frestinha, aí vai a câmera sozinho. Isso também. Eu terminei de animar essa parte e para não ficar, né, ter de virar a noite até tem isso aí eu pensei, porque essa parte eu animava e o resto eu deixei fazendo a câmera em time-lapse. Uhum. Fui para casa, dormi, tomei café e voltei depois para ver o finalzinho da cena. Bah, que loucura, né? É umas coisas que a gente não pensa assistindo ali, né? Que só conversando sobre os bastidores que a gente começa a entender a dificuldade que é o stop motion também, né? Que o stop motion tem essa dificuldade, mas também tem uma fluidez única, assim, né, cara? Porque eu lembro, eu vi uns bastidores do Pinóquio, né? O novo filme do Guilherme Del Toro, ganhou o Oscar e coisa arada e tal. Baita animação, né? E eu vi ali, né, cara, tipo, tu mexendo uma cena uma cena do macaquinho pulando, assim, fazendo vários giros e tal, cara.
2 meses. Daí a gente vê lá no Instagram, tudo aceleradinho. Daí, não, foi fácil isso aí, onde ia? Ah, vamos lá, mas não, né? Levou 8 anos para fazer a animação, então é muito importante tu estar falando esse processo agora, como funciona na prática, né? E da onde que vem essa paixão por stop motion, cara? Cara, foi um negócio que me pegou, assim, de sopetão. Eu já vinha, né, já sempre tive sempre gostei de várias coisas desconexas que se juntaram na animação, assim. Então, quando eu era pequeno, eu sempre brincava de massinha, sempre gostei de maquete, sempre gostei, achei eu brincava sozinho com miniaturas, com boneco, né, quando eu era pequeno, como, né, muita gente. Eu gostava, sempre gostei de olhar para, né, para quando era pequeno, viajava para o interior, via poça d'água, imaginava universos em miniaturas, assim, sempre tive esse impulso. Ali pela época na adolescência, eu lembro que eu gostava muito de um programa de TV que se chamava Movie Magic, Magia do Cinema, que era justamente era making off de bastidores e como faziam efeitos especiais. Era maravilhoso. Foi ali que eu acho que eu conheci pela primeira vez o stop motion, a explosão de maquetes, como fazer tiro de mentira, como usar sangue de mentira, foi tudo dali, assim. Esse programa é maravilhoso, assim, aí ele tem eu já procurei recentemente, ele tem todo disponível no YouTube, hoje em dia, eu já matei a saudade de vários. Tem muita coisa muito boa, assim, eles contam muito como fazem o projeto, o processo todo, de maquiagem, de efeito, de látex, cicatriz. Aí durante um tempo, assim, eu quis fazer efeito para cinema também, por aí. E aí pegou isso tudo, mas na época do colégio, no último ano do colégio, assim, eu estava meio não sabia muito o que eu ia fazer profissionalmente mesmo, sabia que eu queria alguma coisa na área de artes, estava fazendo vestibular para música, mas não era como profissão, não era uma coisa muito natural para mim, então eu estava um pouco perdido. E aí eu estava no centro da cidade, no CCBB, saindo de uma exposição no fim de semana lá, uma sexta-feira de noite, e eu estava com uma amiga indo embora, e um professor de física, o Beto, do meu colégio, do colégio de aplicação da Lagoa, ele estava com 2 ingressos para uma sessão que ele não ia poder assistir, estava com compromisso, estava indo embora, perguntou se eu queria ver, se a gente queria ver. Ah, vamos ver, né? Não, só indo embora mesmo, vamos ver o que que é. E era justamente o Animamundi, em 1997. E por uma coincidência brutal das coisas que agem no universo, era uma sessão de filmes, uma sessão comemorativa da Aardman, né, do estúdio do Fuga das Galinhas, do Wallace e Gromit. E não só era uma sessão dos melhores filmes, como uma palestra de um dos fundadores. Nossa. E aí juntou justamente esse negócio, uma sessão muito incrível, muito impressionante, trabalhos fenomenais, assim, um negócio que tem palavras, assim. Eh, juntou uma coisa que eu gostava muito, que era a mágica, assim. A mágica também foi uma coisa que me despertou, mágica de cena, né, mágica de palco. Desde pequeno, eu lembro que a primeira coisa que eu quis fazer profissionalmente na vida foi ser mágico, mas eu me liguei rapidamente que precisava estudar muito, não era uma coisa que eu ia poder começar a fazer logo ali com, né, 15 anos. Eh, então isso saiu logo na minha cabeça, mas eu acho que eu resgatei isso um pouco nesse dia, assim, quando eu vi, nossa, é um processo mágico, uma mágica, né, que estão fazendo ali, estão fazendo objetos de verdade, né, saírem mexendo e reagindo, interpretando, tem sentimento. Eh, e aí logo depois o cara, né, impressionado com esse negócio, logo depois o cara me conta como é que são feitos todos os truques daquele espetáculo mágico ali, o cara explicando, contando como é que eram os bastidores todos. E aí para arrematar o negócio, quando você saía da sala de cinema, tinha as mesas do estúdio aberto, que era a oficina aberta de animação, que foi para mim foi a coisa mais genial, assim, mais, assim, como é que eu vou dizer, o que mais contribuiu para a história da animação, eu acho, aqui do Brasil, que foi o primeiro o Animamundi, né, a existência do festival do Animamundi, numa época onde não tinha
quase nada, não tinha, né, YouTube Sim. não era nem sonho, né. Eh, e juntou e isso, não só o Animamundi, mas esse cuidado e a importância que eles dão para a formação, não só do público, mas de animadores. Para esse contato com o público em geral, esse acesso "Ó, dá para fazer, chega aí, senta na mesa aí, pega essas massinhas aqui, cria uma história na hora e dá para fazer stop motion". E era isso, e essas as mesas de massinha, assim, ficavam exatamente na saída da sala de cinema, então foi isso. Eu Super. vi esse negócio impressionante, vi como o cara explicando como é que fazia, fui ficando cada vez mais deslumbrado, e na saída tinha umas mesas de massinha para fazer. Aí eu voltei no dia seguinte, passei 2 dias inteirinhos brincando de massinha e fazendo uma animação, Que fazendo um monte de sensacional. coisa errada, descobrindo um monte de coisa que eu fiz errado, assim. E aí, esse mesmo professor de física me apresentou o César Coelho, né, que eu falei que é o meu grande professor, e ele estava com tudo muito de sorte, assim, ele estava com um curso de animação, de introdução à animação agendado para dali a 2 meses, e foi isso, eu fiz o curso com ele, abriu muito mais a minha cabeça, de base de 2D, tradicional, desenho animado na mesa de luz, assim. E no finalzinho do curso ele tinha acabado de chegar um equipamento novo, e ele resolveu fazer um exercício pra gente, dar um exercício de stop motion pra gente, com Claro. massinha. E aí isso foi tudo em 97. Em 98, o primeiro trabalho que eu fiz o primeiro trabalho remunerado, que eu lembro, profissional que eu fiz na vida, foi como monitor, orientando os animadores, o público, né, em geral, nessa mesma oficina, no estúdio aberto, no Nossa, Recife. que legal. Então, aí fechou e trabalhei 6 anos no Animamundo como monitor nessa mesma oficina. Aprendi, nossa, muito, 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 muito do que eu sei, eu aprendi Pô, ali. pô, que sensacional, né? Tu aproveitou no começo, assim, foi algo inusitado, algo que tu fez por, curiosidade, sabe? E acabou se tornando tua paixão, né? Agarrei com unhas Então, e dentes todas as oportunidades que sim, apareciam, eu Esse é catava um ponto, com esse é um e certeza. bom aí ponto, com e aí certeza. eu resolvi, pô, quero participar do Animamundi, quero fazer curta, então por isso que eu acho que Uhum, fazer filmes, fazer curta-metragem, assim, sempre foi pra minha referência, porque eu comecei assim, tendo vontade de fazer filme e compartilhar no festival. E aí sim. nisso eu fiz o meu primeiro curta-metragem, foi o Sushi Pen, e eu fiquei 3 anos fazendo, Uhum, também entre um trabalho e outro, não parava mesmo pra fazer. E fiz ele todo no meu apartamento, com o que eu tinha na época. aham. Lancei no Animamundi e ganhei o festival em 2003. Ó, E aí fechou o Nossa. pacote, pô, então, dá pra fazer isso aí, vou embarcar nisso, porque finais tô aí, pô, eu gosto muito. Eu sempre gostei, assim, pra mim o tempo passa muito rápido quando eu tô animando, então tento aproveitar o que eu pô, posso. uma Pô, paixão que tu encontrou aí, uma né, cara? paixão Eu que tenho tu que assistir encontrou aí, ainda o né, cara? Sushi Eu tenho Man, que não assistir assisti. ainda o Tá Sushi no Man, não YouTube? assisti. Tá no Tá no YouTube, no YouTube? meu canal lá, e tá fazendo, Tá no YouTube? No teu uma canal. loucura, tá fazendo 20 anos esse ano. Nossa. E o filme Nossa. Uhum. despertou, assim, antes por causa do Contrafilé, né, desse movimento do Contrafilé, de Uhum. muita gente no Sim. canal. Sim. Ele também explodiu de visualizações, assim, então no ano de comemorações tá Oh, sendo maravilha. muito, muito legal. Eu vou até programei uma live para falar sobre o Sushi Man, então tá sendo surreal. Ó, depois dessa entrevista eu vou assistir certamente, certamente. Porque, cara, é uma coisa inspiradora, assim, que tu me passa no sentido que essa questão que a gente falou no começo, né, de tu ter uma ideia e de tu querer trabalhar ela logo, sabe? Porque é um negócio que realmente acontece, né? Porque ideias vêm e elas não voltam, né? Ou tu tem que começar sem ter uma ideia muito clara, né? E com isso tu vai, como tu falou aí, né? Tu falou, né, de quase 1 hora de programa, né? Que foi construindo meio que misturado, assim. Não teve um começo, não teve um, sabe? A história foi surgindo através do começo da tua construção da ideia, sabe? Então, esse é o resumo do podcast, eu acho, assim, do Contrafilé, né? Não sei como é que foi a produção dos outros, eu imagino que é meio parecido, né?
a história do Sushi Man, a história de outros curtos que tu... Nada a Não? ver, tudo completamente Não? diferente. Nada a ver. Durante muito tempo eu me apeguei a uma frase do Hitchcock que eu repito sempre, assim, que estilo é plagiar a si mesmo. Então eu nunca encontrei um estilo visual muito próprio, assim, então eu aproveito para cada projeto fazer uma coisa Uhum. diferente, assim, e o importante, o principal é o projeto, e as coisas vão se encaixando nele, assim. Eu falava isso até o Contrafilé, que eu experimentei foi uma das justificativas que eu usei no edital que a gente venceu, que eu queria Uhum. explorar um processo artístico pessoal, assim. E eu acho que Aham. nesses bonecos eu encontrei um estilo que eu gosto, que também não é exatamente um estilo fechado, é uma exploração cada vez mais ousada Uhum. de formas, assim, eu eu acho que talvez nesse ponto eu faça mais algumas coisas nesse sentido. Até porque, né, agora eu tô pensando bastante em como fazer mais coisas nesse universo, assim. É claro que o tempo da animação é outro tempo É, da internet, né. é. Então as coisas demoram Sim. muito mais para ficarem prontas, assim. Mas eu já penso em fazer continuações do Contrafilé e fazer a série dos açougueiros. A série dos açougueiros é mais prático, porque a maioria das coisas está pronta, assim, mas Uhum. para produzir bonecos adicionais e mais cenários e levantar a produção de uma continuação é um pouco mais complicado, mas pretendo muito fazer, né, vou fazer tudo que eu posso para realizar isso também. Já tem várias ideias de roteiro, de coisas que podem acontecer. Pô, eu torço por isso. Torço por isso. Pelo sucesso aí. E tu pode ter certeza que quando eu estrear a continuação, digamos assim, ou a história alternativa, né? Como é que falam hoje em dia, né? O universo Contrafilé, né? O universo dos personagens, né? O MCU do Contrafilé. Enfim. Pode ter certeza que o próximo. Não, agora as ideias estão aí, né? Mas pode ter certeza que quando estrear, as pessoas vão vir com força, assim, porque é uma animação que eu vejo que o pessoal tem um carinho agora, sabe? Quem Que conheceu, é o que né? a gente estava Quem falando acabou dos conhecendo. açougueiros, porque foi meio inesperado. Eu sempre gostei, o filme veio partiu dos açougueiros, né, claro, como eu contei. Mas como no filme mesmo, eles estão ali pelo meio, assim, eles passam meio batido no filme, assim. Pelo menos como eu lidava um pouco isso. Mas aí eu fiz uma live para contar sobre o Contrafilé e uma live, com o apoio da prefeitura, de um desses editais de cultura da prefeitura. Então a contrapartida era eu fazer uma live contando sobre o Contrafilé. Eu dei o título de animação stop motion, improvisação e tal. E aí pra divulgar essa live, aí vou colocar uns trechinhos curtos do filme, né. O que eu posso colocar? Vou colocar uns trechinhos dos açougueiros. E aí quando os açougueiros tiveram esse destaque, primeiro no TikTok, o retorno no TikTok começou a ser muito rápido. No TikTok foram com as ferramentas de busca, começaram a ir muito pro YouTube. E aí eu acho que acordou o algoritmo do YouTube e o YouTube começou a ele mesmo por si indicar para as pessoas, e aí virou um movimento. E aí quando o YouTube começou a indicar, eu já tinha 10 ou 12 desses shorts, curtinhos que eu tinha usado para o Instagram e para TikTok. E aí eles começaram a viralizar também, e foi tudo um movimento muito, muito repentino, assim, e muito impulsionado também. Os grandes picos de audiência, assim, foram muito relacionados aos outros streamers, aos outros YouTubers que fizeram Aham. react, compartilharam, Sim. principalmente o Renatos, o Cellbit, Uhum. o Mister Luar, e agora eu vou esquecer os outros também, tão legais, assim, fizeram uma Vários, eles vários. difundiram um pouco mais. Agora há Sim. pouco tempo também o Refúgio Cult, eh, só tenho a agradecer essa galera, eles ajudaram muito, assim. Então acho que foi isso, foi meio essa máquina. E agora depois desse boom, assim, diminuiu muito tudo, muito drasticamente, assim.
E eu tô, né, pensando em como aproveitar mais esse universo, assim, porque, poxa, se eu puder produzir mais coisas nesse universo que eu, né, fui criando meio né, da minha cabeça, assim, com esses atores incríveis, com a galera que trabalhou comigo, com o Léo da trilha, se eu puder continuar fazendo coisas nesse sentido, vai ser o melhor dos mundos para mim, assim, vai ser perfeito. Então, Não, vai ser. E por que tu acha que diminuiu assim? Tu tem algum. sei, eu acho que né, porque eu também não sou uma dessas figuras mais, como é que eu vou dizer, extrovertidas nesse sentido. Eu não sei lidar tão bem com a câmera para tentar aproveitar isso. No fundo, eu quero mostrar mais a minha animação, eu acho. E aí o tempo da animação é outro. Então eu fiquei um tempo também montando, reunindo os meus trabalhos e as minhas coisas num. Eu tinha um blog perdido, eu tinha umas coisas soltas, eu reuni tudo num site só. E eu fiquei um tempo também trabalhando nisso para poder colocar isso no ar bonitinho, do jeito que eu queria. E agora tá lá, pedroiuá.com.br, quem quiser entrar lá. E aí eu consegui reunir tudo que eu queria ali. Tem um blog com alguns artigos sobre história de animação, sobre história de stop motion. E tem uma coisa que também tá começando a funcionar legal lá, que é uma ferramenta de fórum. Então eu abri um fórum com tópicos para conversar sobre coisas, sobre stop motion, sobre bonecos, sobre contrafilé, sobre o que aparecer. E aí é um jeito de também manter esse contato com a galera, né, além dessas de podcast, lives, de manter essa conversa num outro ritmo e mais frequente ali num lugar legal. Então tá começando a fluir, tá interessante. Tu vai ter que criar uma comunidade, na verdade já tem, né, uma comunidade dessa animação que tu trouxe e que acabou te conhecendo, né, e que eu acabei conhecendo por conta disso, né. Então, é um trabalho árduo que tem aí, né, de manter essa galera, né, ligada, né, nos teus próximos trabalhos, de tu divulgar, né. Então, em resumo, eu torço por ti, cara, porque eu gostei muito de saber da história contra filé e eu gostei de ti. Achei um cara gente boa. Valeu. Então é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Esse foi o Abrindo Cabeças. Fala sobre animação, como contrafilé, mas a gente fala de fotografia, fala sobre arte no geral, fala sobre vídeo, filmes, enfim, criação de conteúdo também no geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de papo, acessa aqui, se inscreva, curta e compartilhe, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!